Questões Jurídicas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto quadro, a quinta edição do quadro Me Atualiza, onde eu comento aqui algumas das decisões que foram objeto aí de publicação nas últimas semanas. Decisões relacionadas ao âmbito trabalhista. Antes de eu falar aqui, listar quais as 5 decisões que eu separei a vocês, eu quero lembrar, você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, clique no sino, ative as notificações para que você não perca nenhum episódio deste quadro. Quero ainda pedir que você compartilhe com seus colegas, com seus contatos, para fomentar aí a disseminação do conhecimento, que é muito importante, não é mesmo? Hoje eu separei 5 decisões muito interessantes para falar um pouquinho com vocês. A primeira decisão diz respeito ao uniforme. A empresa que exige que o empregado use o uniforme tem que pagar. A segunda decisão diz respeito à rescisão indireta. Você sabia que tem prazo? A terceira decisão que eu queria falar diz respeito a assédio processual. Você já ouviu falar a respeito? A quarta decisão que eu gostaria de falar diz respeito ao assédio moral, a possibilidade de se pedir o ressarcimento dos valores pagos pelo assédio moral do assediador. Você sabia que existe essa possibilidade? E a quinta decisão que eu queria comentar com vocês diz respeito ao limbo previdenciário trabalhista, mais precisamente a um atestado forjado. Você acredita que tem empresas que fazem isso? Pois bem, vamos lá na primeira decisão, que foi oriunda lá do nosso Tribunal Superior do Trabalho, onde uma grande rede de lojas aí de vestuário exigia que seus colaboradores usassem um dress code, né, um respectivo dress code para exercício da sua atividade, para desempenhar sua atividade. Na primeira instância, o juiz disse assim, olha, no mínimo, é exigível que o empregado vá bem vestido para o trabalho. Só que a questão foi que não era apenas bem vestido, exigia-se uma roupa apropriada. E por essa razão, foi entendido que havia a exigência, portanto, de roupas que se equiparavam aos uniformes. Vale lembrar que nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico regramento específico ao uniforme. Nós tínhamos que nos recorrer às convenções coletivas, aos acordos coletivos que tratavam dessa matéria. Após a Lei 13.467 de 2017 da Reforma Trabalhista, houve aí a tipificação dos uniformes e a empresa que exige, então, o uso do uniforme, ela tem que fornecer esse uniforme respectivo, sob pena de ter que indenizar. Então, nesse caso, a empresa foi condenada a ressarcir os valores gastos pelos empregados na compra dos uniformes e ainda um dano moral coletivo, porque foi o Ministério Público do Trabalho que pleiteou essas indenizações. A segunda decisão que eu quero falar com vocês é a respeito da demora no ajuizamento da rescisão indireta. Implica dizer no seu não conhecimento, no seu não reconhecimento, melhor dizendo. O empregado ele foi chamado de louco por sua supervisora. Isso foi provado, inclusive, em sede de instrução processual e reconhecido em primeira instância. Acontece que esse episódio se deu 6 meses antes, ou seja, passou 6 meses e só depois de 6 meses dessa humilhação, esse funcionário ajuizou a ação trabalhista. Então, o tribunal reformou a decisão dizendo que é preciso, assim como na justa causa da empresa, ela precisa tomar aquela posição imediatamente, o empregado também tem que fazer, afinal de contas, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Então, fica a dica, no âmbito da rescisão indireta, que é a justa causa para o empregado, esta também deverá ser exercida de modo imediato após a falta do empregador, sob pena de perdão tácito, tá certo? A terceira decisão que eu quero comentar com vocês diz respeito ao assédio processual. Muitos juízes não são muito amistosos, muito amigáveis, mas aí você não gostar do juiz e apresentar várias suspeições contra eles,
é outra história. Nesse caso, os advogados, eles sustentam uma inimizade com o magistrado e apresentaram mais de 60 exceção de suspeição para afastar a competência do julgamento das suas reclamações trabalhistas pelo juiz da primeira vara de Uberlândia. O que aconteceu? Não foi acolhido e ainda os advogados foram condenados aí por assédio processual, que é o quê? O uso de mecanismos com o fim de apenas tumultuar o processo. Fica a dica que não é bem assim, não é por esse caminho, né? Existem outros caminhos mais plausíveis, afinal de contas, é preciso demonstrar a efetividade da imparcialidade do juiz. Se bem que depois dessa decisão do STF, vamos ver o que vai repercutir nas outras esferas do direito. Qual é a sua aposta? A quarta decisão que eu quero falar com vocês diz respeito ao assédio moral. Nós falamos agora um pouco sobre assédio sexual, melhor dizendo, assédio processual. O assédio moral é uma figura muito presente, infelizmente, no âmbito das empresas, no âmbito dos relacionamentos, né, onde se existe aí uma violação à dignidade humana, porque remontando aí um conceito de assédio moral, se dá o quê? Pela ação ou omissão que consiste aí em, por um longo período, de forma prolongada e premeditada, desestabilizar psicologicamente a vítima. O assédio moral, em síntese, quer dizer isso. Então, quando a empresa ela é condenada ao assédio moral, implica dizer que ela tem que indenizar a pessoa que sofreu o assédio. Isso já é demonstrado. A decisão que eu venho trazer a vocês diz respeito a um ex-gerente que vai ter que ressarcir a empresa dos valores que ela teve que pagar em decorrência do assédio moral por ele praticado. Trata-se aí de uma ação regressiva movida pela empresa contra esse ex-funcionário, que é perfeitamente válida e deve sim ser realizada, tá? Porque não foi algo por culpa exclusiva da empresa, fugiu, aí muitas vezes foge da sua alçada, porque aquela pessoa, o assediador, ele tem um grau de hierarquia superior, portanto, muitas vezes sequer receber alguma ordem específica para chegar aos subordinados e praticar qualquer conduta que ensejasse o assédio, a empresa acaba ficando de mãos atadas, tendo que pagar, afinal de contas, o seu supervisor ou quem quer que seja tem a qualidade aí de representante da empresa, portanto, agiu em seu nome. Se foi com a sua concordância ou não, agiu. Então, as empresas que se sentem aí vilipendiadas, que se sentem aí prejudicadas por condutas de assediadores, devem e precisam aí pleitear a restituição dos valores contra esses ex-empregados para mostrar aí que não é tão simples e puramente eles vão ficar impunes, né? Precisa aí buscar. Nesse caso, tem esse precedente importante, que a decisão veio lá do TST. Portanto, é importante aplicar aí nos processos em geral. E a quinta decisão que eu quero falar com vocês para fechar diz respeito de uma empresa que a funcionária estava inapta, ficou muitos anos recebendo o benefício previdenciário, depois teve alta e se apresentou à empresa. A empresa constatou aí a sua aptidão, sua inaptidão. Passados uns dias, a empresa viu que tinha agido aí e falou, olha, vai dar problema para a gente, porque, na verdade, não tem nenhum quadro funcional que essa empregada possa desempenhar. Então, médica do trabalho, altera aí, fala que ela está inapta. E aí, teve que se mover, ela moveu essa ação trabalhista e reconheceu-se que houve má fé da empresa em forjar um atestado. Na verdade, houve uma pressão à médica do trabalho da empresa para que ela fornecesse esse atestado médico à empregada. Então, veja aí a necessidade de sermos sérios quando estamos lidando aí com esses aspectos relacionados à doença. A empresa pode buscar se proteger, buscar ajuizar uma ação de proteção ao ambiente de trabalho e dizer, olha, essa pessoa, eu não tenho condições de tê-la
tela aqui comigo, porque eu não tenho quadros. Existem meios mais legítimos de se fazer isso do que forçar um médico a testar algo que não está acontecendo. A consequência disso foi a condenação dessa empresa. Então, essas foram as 5 decisões que eu quis trazer a vocês aqui para dialogar com vocês, para compartilhar nesse início de semana. Desejo a vocês uma semana repleta aí de muitas coisas boas e espero vocês semana que vem no quadro Me Atualiza.